Eu lembro que tinha crianças com metralhadora. Até que ponto a dor do outro fere você também? É um assunto muito sério isso, porque você tem a obrigação de ser diferente do que o mundo é. Você que carrega Jesus Cristo no seu coração. Antes de eu falar sobre esse assunto, eu queria que você deixasse o seu like, compartilhasse e fizesse o seu comentário. E também colaborasse com o nosso projeto Ei Bora Pro Céu. Que seja R$1, gente. Por favor, colabore. Estamos querendo bater a meta para fazer as camisetas Ei Bora Pro Céu. O nosso Pix é o meu e-mail e eu vou deixar fixado no nosso comentário. E para você que não tem Pix, eu vou deixar o número da conta. Ajuda aí. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo e quando eu paro para pensar nisso, eu falo, meu Deus, como que as pessoas são, né? Eu estava no centro de São Paulo, caminhando. Era mais ou menos umas 6 horas da tarde, por aí. Estava arrumado, estava com o celular no bolso e eu vi uma turma vindo em minha direção. E quando eu olhei aquela turma, eu fiquei meio desconfiado. E o que eu fiz? Eu voltei. Falei, vou voltar. Era perto da Praça da República. Naquele momento eu até pensei em atravessar e ir para a Praça da República, né? Eu queria evitar aquele encontro, porque eu falei, meu Deus, que será que essas pessoas estão vindo em minha direção e... Não sei, algo tocou no meu coração que algo eles iam fazer comigo. Mas eu vim, voltei, e quando eu estou voltando, do nada eles correram e me alcançaram. Na hora que eles me alcançaram, eu lembro que eu não vi nada e eles me deram uma rasteira e eu caí no chão. A hora que eles chegaram perto de mim, eles falavam assim para mim, por que você está fugindo da gente? Por que você está correndo? Eu falei, não, mas eu nem estou correndo. Ele falou, você não está correndo, mas você está fugindo. O que está pegando? Ele começou a falar gíria. E eu falei, não é nada. Ele falou assim, tá sim, tá com medo de quê? E isso, gente, na minha frente tinha um ponto de ônibus. E aquele ponto de ônibus estava lotado de gente, todo mundo assistindo aquilo normal. Ninguém falava nada. E eu falei, não, por favor. E eu estava com um boné, na época, eu lembro que aquele boné, se não me engano, ele era de marca, que a minha tia mora nos Estados Unidos e ela trouxe para mim. E eles me deram uma rasteira, gente, eu caí com tudo no chão e eles começaram a me chutar o rosto. E eu coloquei, a única coisa que eu fiz foi me proteger do rosto. E quando eu ouvi uma pessoa gritando assim, polícia, polícia. E na hora que um foi dar a última assim, que eu tinha tirado a mão do rosto, sabia pegar bem no meu rosto, ele ia fazer assim, ele largou do nada e saiu correndo. Levou alguns pertences, levou o boné, levou dinheiro, levou o meu celular. Eu saí, eu levantei dali mancando, olhei para aquelas pessoas no ponto de ônibus e eu falei, meu Deus, ninguém fez nada, ninguém faz nada. E eu falo isso por causa das dores que eu tomo do outro, sabe? Exemplo sobre o que aconteceu aí com essas crianças e eu tomei a dor e as pessoas falam, mas você não tem nada a ver com isso, por que você se mete onde não é chamado? Gente, são 2 crianças indefesas. Eu saí dali tão triste, gente, tão triste, eu saí dali, olhei para o céu e falei, Senhor, né, como que pode? Querendo ou não, eram várias pessoas no ponto de ônibus, que eles gritassem ao menos, né? Mas ninguém gritou e quem gritou polícia, gente, foi os caras que estavam me roubando.
A sorte minha, sorte não, foi Deus, que estava passando uma viatura na hora e eles viram e gritou. Um avisando para o outro, corra porque eles tá chegando aí. Tá, e fui para casa machucado mesmo, fiquei bem machucado, mancando. Mas a dor maior não era porque eu estava mancando, a dor maior era saber que existem pessoas que podem fazer algo e não fazem nada. Ninguém se mete, pode ver o outro morrendo que não está nem aí com o seu próximo. Não sei se na cabeça deles eu estava envolvido, eu não sei o que se passa. A única coisa que eu faria, talvez, eu quero que você saiba que tem coisas que é além daquilo que nós podemos fazer, né? Talvez a gente tem medo, sei lá, eu não sei o que se passa, porque eu não consigo. De verdade eu não consigo, principalmente quando eu vejo que o outro é inferior, sabe? É fraco, é indefeso, como idosos, crianças. Eu não consigo ficar quieto, eu não consigo ficar calado. Eu sei que eu vou pagar um alto preço com isso, porque o alto preço a gente paga muitas vezes psicologicamente, né? Não é nem verbalmente, não é nem as pessoas agredir a gente, ameaçar, não. É o psicológico que mexe muito, que abala muito. Eu saí dali arrasado. Tá, Wendy, o que aconteceu? O que aconteceu? Que passaram-se algum tempo, eu passando pelo mesmo lugar, eu reconheci as pessoas de longe. Era uma turma que já estava ali mesmo, que roubava celular das pessoas. E engraçado que a polícia não fez nada, não faz nada. Faz nada. E é por isso que às vezes a gente fala de política, que é um assunto que eu não quero ficar falando muito. Poxa, sabe, a gente precisa pôr a mão na consciência e votar certo, porque são vidas que estão sendo ceifadas todos os dias por causa de nada. Hoje em dia a gente não pode nem se expressar falando que já vem alguém para nos matar. Poxa, gente, põe a mão na consciência, sabe? Até que ponto você se dói pelo outro? Eu sei que às vezes a gente pensa assim, eu não vou me meter porque senão vai sobrar para mim, né? Tem um monte de gente que faz isso. Não vou me meter porque vai sobrar para mim. Às vezes eu coloco em risco a minha vida, coloco em risco a vida da minha família, a vida, porque eu ainda acredito no bem, eu acredito no certo, eu acredito que vai dar certo, eu acredito que ainda existe justiça, eu não faço justiças com as próprias mãos, sabe? Tem gente que já pensa, hoje o mundo está assim, viu? As pessoas hoje em dia, elas já querem agredir, elas não querem esperar mais a justiça da lei, eles querem fazer justiça com as próprias mãos. Não adianta. Não adianta, porque além do preço que você vai ter que pagar sobre a vida da outra pessoa, você ainda vai pagar na justiça. Já pensei até ir embora do Brasil, porque o Brasil é um país que as leis, infelizmente, só funcionam quando acontece. Repara para você ver, quando um está lá mal, morto, aí a justiça faz alguma coisa. Não devia ser assim. Nós pagamos os nossos impostos, nós temos os nossos direitos. E aí vem a defesa, né, do menor, que porque ele precisa de escola, ele precisa de uma nova chance, o Estatuto da Criança e do Adolescente. Quando eu fui no Rio de Janeiro, eu lembro que eu cantava, gente, depois eu vou falar essa história para vocês. E aí eu fui cantar numa igreja lá e eu lembro que tinha crianças com metralhadora. Quer dizer, elas podem usar metralhadora, matar uma pessoa e tá tudo certo. E quem nos protege? Quem
está com a gente nisso tudo. É difícil, sabe, você viver um mundo tão injusto, um mundo tão desigual. Se eu fosse um ator, uma pessoa famosa, ou um YouTube mesmo famoso demais, e tivesse acontecido isso comigo na época, com certeza a justiça ia ser feita, eles iam correr atrás, eles iam abraçar, iam até prender a pessoa. Mas como eu não era um nada, um Zé Ninguém, né? Eles simplesmente resolveram ignorar. O cristão, ele não pode ser medroso. O cristão, ele tem que ser corajoso. Ele não pode ter medo das coisas. Sabe por quê? Porque além da lei que está ali para nos apoiar, e às vezes ela até é injusta, nós temos um Deus que é super justo. Sabe uma coisa que eu aprendi? Aquele que anda no caminho do Senhor corretamente, e que Deus unge ele aqui na terra e separa ele para ser seu, ninguém pode tocar. Você só vai morrer, só vai acontecer algo com você se Deus permitir e se chegou a sua hora. Claro que você não deve enfrentar e falar assim, já que eu não vou morrer, tem um tiroteio ali e eu vou passar no meio dele, que Deus vai barrar aquela bala. Não, não. Não podemos tentar o nosso Deus também. Mas nós temos que crer e acreditar que nós somos protegidos de Deus. Quantas são as pessoas que chegam em mim e que vê eu injustiçado com N coisas. E as pessoas falam assim, meu Deus, você é tão pacífico, você não faz nada. Eu falo, não, eu entrego na mão de Deus. O Wendel, tá bom, Deus faz, mas o Wendel, parece que hoje em dia as pessoas querem ver o outro pagando, né? Querem ver, tem que ver ali pagando. Eu deixo o tempo se encarregar disso, porque quando você é ungido de Deus, meu amigo, ai daquele que toca em você. E eu posso falar isso para você porque eu sou um testemunho vivo disso. Eu vi pessoas perecerem, eu vi pessoas pagarem um alto preço por ter tentado tocar em minha vida. Eu lembro de um caso que um rapaz ameaçou meu filho, mostrou até arma uma vez, há um tempo atrás. Ele mostrou arma e eu liguei para ele. Na hora, gente, que ele mostrou aquela arma, eu fiquei muito bravo. E eu queria ligar para ele, uma pessoa não deixou. Quando eu me acalmei, por isso que eu falo, cristão não pode agir na emoção, tem que deixar as coisas acalmarem. E eu acalmei. E liguei para ele e eu falei isso para ele. Falei, olha, a minha vida quem manda é Deus. Você pode vir com a sua arma me matar e você pode morrer com essa arma. Eu só sei que conversa vai, conversa vem. Quando eu vi do outro lado, ele estava em lágrimas, chorando. E ele disse, olha, Wendel, eu vou te falar uma coisa. Você é de Deus, cara, porque não é possível. Você é de Deus. Deixei sem reação. Deixei ele sem fala, deixei ele... E ele ligou para minha amiga e falou, olha, se tem alguém de Deus, é esse Wendel, porque ele acabou comigo. Mas não fui eu que acabei. Foi Jesus que me usou e colocou ele no lugar que lhe pertence. Nós não estamos livres de nada aqui na terra, estamos sujeitos a N coisas. Mas tudo que vier a acontecer na nossa vida é permissão de Deus. E quem é ungido de Deus, ele não tem medo. Ele não tem medo de falar, ele não tem medo de ir. Ele simplesmente vai e confia no Senhor. Porque só vai acontecer se Deus permitir. E se Ele permitir, algum propósito tem. Você precisa entender que você é um propósito do Senhor. Que o Senhor tem planos para a sua vida. Não sabemos, não entendemos hoje, mas um dia você vai entender o porquê você passou por tudo isso.
A sua vida, ela é mais importante do que qualquer dinheiro no mundo, do que bens, do que comida, do que coisas carnais. A sua vida foi pago um alto preço na cruz. Ninguém no mundo te ama mais do que Jesus. E Ele está perto, viu? Pertinho, pertinho de chegar. Antes de você abrir a sua boca, de você tomar qualquer tipo de atitude, lembre-se que é o céu que está em jogo e que nada aqui da terra vale mais do que o céu. Ei, bora pro céu, bora pro céu.